irmãos, graças e paz, em nome do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui para trazer a mensagem do Senhor para os irmãos. Privilégio e felicidade para mim, pois estou aqui mais uma vez diante dos irmãos para anunciar a mensagem, né? Os irmãos, alguns me conhecem, já me viram aqui, já anunciei algumas vezes, lá no canal do YouTube da igreja aqui também tem algumas mensagens que preguei. E é sempre felicidade para mim estar aqui. Eu tenho um carinho, um afeto muito grande por todos os irmãos aqui. Vai ser igreja especial para o nosso irmão Pastor Michael, a qual está em nossas orações, na nossa família e na nossa igreja também. Então, é inestimável se encontrar palavras para falar sobre isso. Então, eu vou imitar um pregador que eu gosto muito. Ele disse que vai evitar falar essas coisas no começo, senão vai chorar. Então, vamos para a nossa mensagem, para nós então procurar em Deus, na sua palavra, a mensagem de hoje. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, é o que nós vamos ler, mas vamos estar tentando destrinchar o capítulo 13 de modo geral, mas especialmente só até o versículo 23, mas vamos fazer a leitura apenas do versículo 1 ao 9 do capítulo 13 de Mateus. Estava aqui lembrando que teve a última vez que eu preguei aqui, o copo de água ficava bem aqui. Aí eu aqui gesticulo, fica assim, pá. Aí ainda bem que ele está aqui embaixo agora. Quero ver o derrubar agora. Quero ver o derrubar agora. Vamos todos encontrar Mateus 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ler o 10 também. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Queria que nós fôssemos mais uma vez em oração nessa leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, insondáveis, ó Deus, são os teus caminhos. A tua palavra é rica, a tua palavra é eficaz, é viva. E nós, ó Deus, como fomos chamados em algum tempo distante, somos o povo do livro, que ouve essas palavras e a tem como palavra de Deus. Não que a contém, mas que é totalmente a palavra de Deus. Tudo que há nela é verdade, e a verdade do Senhor, a palavra encarnada que é Cristo, aqui está relatado algo que Ele ensinou aos seus discípulos, às multidões, e também agora a nós. Abre ao Senhor nosso entendimento, para que sejamos, como nosso irmão orou, como um terreno fértil que recebe essa palavra e ela dá frutos em abundância. Não aquela semente que cai em terreno perigoso, nem no meio dos espinhos, mas um solo que o Senhor mesmo arou e preparou para o seu Espírito, pelo meio do seu Espírito. E a palavra deu frutos, e o Senhor se alegrou com ela. Damos graças a Deus pela presença dos irmãos, damos graças por esse dia que o Senhor fez, ao qual chamamos Dia do Senhor, conforme a sua palavra. Que o Senhor, então, o Senhor desse dia,
venha reinar sobre nós e avance o seu reino aqui, nessa localidade, por meio desses queridos irmãos que aqui estão. Seja que venha o seu reino, Deus, e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho alguns objetivos por meio dessa mensagem, por meio da explicação desse texto. Um deles é, primeiramente, apresentar o que seria um pano de fundo, o que seria necessário para nós termos em mente para entender essa passagem e tudo que Jesus ensina aqui, pelo menos até o versículo 28 do capítulo 13. Eu quero destacar alguns pontos nesse sentido e também quero mostrar, de certa maneira, uma doutrina que nós prezamos muito. Que se alguém pergunta para nós como é que a gente interpreta a Bíblia, qual é o critério para se interpretar a Bíblia, num concílio pastoral, se a banca perguntar qual é a maneira, qual é o método de interpretação bíblica, a resposta que muitos vão cobrar que seja dita é: a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Esse texto aqui que nós lemos, capítulo 13 em especial, é um pouco mais fácil de conseguir enxergar isso, pois ele tem uma parábola dita por Jesus e o próprio Jesus explica o significado da parábola. Seria bom que todos os textos fossem assim. Temos esse para nos ajudar a encontrar algo de maneira mais simples. Outros precisamos cavar um pouco mais profundo para entender o sentido dele. Mas vamos nessa aqui para nós começarmos e tentar entender o que é que Jesus o que está acontecendo aqui nesse texto. Que momento da história do Evangelho de Jesus, na ótica do evangelista João, aqui está, capítulo 13. O que aconteceu até aqui, do 1 até o 10, do 1 até o 12? Quais são as coisas que aconteceram até aqui? Quais as intenções que a gente pode perceber do evangelista Mateus, quando ele queria escrever esse evangelho? Além, claro, de cumprir a vontade de Deus, que inspirando ele a escrever, então ensinar o povo de Deus. Quais são as intenções? Não vamos destrinchar todas as intenções, mas vamos ver algumas, e também não pretendo passar por todos os capítulos, mas eu quero considerar algumas coisas, para, em especial, entender esse capítulo aqui, o capítulo 13. Para nós começarmos, eu quero voltar bem atrás nas Escrituras, porque posso apontar para os irmãos, já de primeira, que um tema recorrente no livro de Mateus, e aqui também está expressado, é a respeito de uma condição que toda a humanidade está. Todos. Não há nenhum nesse mundo que não esteja nessa condição, exceto, claro, aqueles que já foram curados dessa condição, que são os crentes, os que creram em Jesus. Essa condição eu digo a respeito da cegueira e da surdez espiritual. Cegos para as coisas de Deus e surdos para a voz de Deus. Não consegue ver, no sentido também de não consegue compreender a vontade de Deus, e muito menos ouvi-la, seja ela com seus próprios ouvidos de fato, com seu entendimento, mas principalmente com o seu coração. Uma pessoa que de fato tem deficiência visual e auditiva, mas crê em Jesus, está melhor do que todos nós aqui que enxergamos. Essa é a verdade das Escrituras. Eu quero voltar um pouco atrás para nós entendermos como assim a Bíblia fala sobre isso, em que momento. Eu penso que nós podemos voltar lá no princípio, lá no início, que muitos teólogos vão chamar relato da criação. Na disciplina teológica de teologia bíblica, é aqui que nós encontramos o que tem mais de evidente a respeito da fase das Escrituras, né? O momento das Escrituras, do drama das Escrituras, que é o momento da criação, e logo em seguida, então, a queda, a ruína da humanidade. Vamos lá para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e nós iremos logo para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos tentar enxergar aqui o início dessa condição de uma cegueira e surdez espiritual. E quero que os irmãos possam me acompanhar nessa leitura, para que vejam, como bereanos, se de fato é assim. E se assim for, prosseguirei com a mensagem. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha
tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Vejam a proposta da serpente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para que dela se possa obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E aí o que acontece? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Aí o que acontece agora? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vou continuar ainda a leitura. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Quem disse? Você comeu do fruto da árvore qual proibi de comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Ou respondeu a mulher: e a serpente me enganou. Vamos só até aqui. Percebamos, irmão, que aqui do capítulo 1 até o 2 de Gênesis é um relato da criação. É Deus fazendo todas as coisas sendo boas, sendo perfeitas, sendo agradáveis a Ele. Logo, em certo sentido, também nós podemos já compreender que Deus fez um homem e Deus falou coisas à humanidade. Deus se apresentava à humanidade no jardim, como nós ouvimos. O homem podia ver Deus e ouvir dele a sua vontade e seus caminhos. Mas aqui no relato da ruína, como é que se inicia a ruína do homem, a queda da humanidade? Se dá através deles ouvindo alguém que não era Deus. E por isso então, como consequência, eles vão começar a ver coisas longe de Deus. Nós vemos que a serpente inicia falando com eles, ou seja, com palavras, fazendo com que ouçam algo que não é a palavra de Deus, e ainda pervertendo a mensagem de Deus, dizendo: certamente não morrerão. Deus disse que eles morreriam se comessem do fruto do jardim, daquele fruto específico lá do conhecimento do mal. Mas a serpente perverte a mensagem de Deus e disse: não morrerão. E ainda atiça o desejo da mulher, aqui no texto, dizendo que no dia que comerem os olhos vão se abrir. Pense comigo se ele parece que ele está dizendo: na verdade, vocês estão cegos. Ainda que vocês estejam com Deus, ainda que Deus tenha criado vocês perfeitamente, com olhos e ouvidos para ouvi-lo, criou vocês numa condição de ter relacionamento com Ele, na verdade vocês ainda estão cegos. Porque os seus olhos ainda vão se abrir, ainda precisam se abrir. Não é o bastante caminharem com Deus ainda. Vocês precisam ter os seus olhos abertos. E vocês farão isso como? Desobedecendo a Deus, usurpando o lugar de Deus. Porque dizendo que vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E agora os olhos também começam a ser atiçados. Que o versículo 6 vai dizer que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, ela toma do fruto. É semelhante aqui, irmãos, a história das Escrituras daqui em diante, a condição que nós estávamos sem Cristo e como o mundo está lá fora sem Cristo. Ainda que os olhos, o sentido enxerguem, ainda que os ouvidos de fato ouçam
os ruídos e os sons, não entendem a palavra de Deus e muito menos enxerga a Deus. Veja que curioso que no momento que a serpente pega e diz que eles estão com a cegueira, porque Deus não quis revelar a eles tudo, e ouvindo então a voz da serpente, ele agora, em vez de enxergarem e passarem a ouvir completamente, ocorre o oposto. De que maneira ocorre o oposto disso? Versículo 7 de Gênesis 3 diz que os olhos dos dois se abriram. Eles perceberam que estavam nus, mas então eles juntam folha de figueira para cobrir-se. Mas veja que curioso, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Então aqui estaria uma explicação do que a Bíblia quer dizer com cegueira e surdez espiritual. É que ainda que ouça os passos, se distancia daquele que se aproxima para ter comunhão conosco. Ainda que veja, ainda que Adão enxergue Eva e Eva também enxergue Adão, ainda que nós vejamos uns aos outros com os olhos, estamos cegos para compreender o que significa a comunhão que Deus pretendia com a humanidade, que Deus deseja que a humanidade desfrute, e Ele cumprirá isso no fim dos dias. É diante dessa circunstância do pecado, é com isso que a Escritura quer dizer a respeito da cegueira e da surdez que se encontram aqueles que estão sem Cristo. Aqueles que estão distantes de Deus, ainda que ouça alguma coisa de Deus se aproximando, ainda que ouça a mensagem do Evangelho nas ruas, ainda que nós caminhemos por aí pregando a mensagem, ainda que nós aqui mesmo, ouvindo a mensagem, não estando com o coração aberto para ouvir, não estejamos em Cristo, podemos correr esse risco de correr, de se esconder dos passos que se aproximam, que é o nosso Deus se aproximando de nós. Muito mais ainda seria, também se os nossos olhos pudessem contemplar a face de Deus. Cegos estaríamos, porque essa é a condição que toda a humanidade permanece, de Gênesis 3 em diante. A cegueira e a surdez espiritual. Poderia gastar um tempo aqui mostrando vários exemplos. Eu imagino que os irmãos devem estar pensando aqui em vários exemplos ao decorrer das escrituras, de pessoas que, seja até de maneira literal, ficaram cegas e surdas, mas pessoas que demonstram nas suas atitudes que estão cegos e surdos espiritualmente. Vejamos se isso não é verdade. Só que ao decorrer das escrituras, Deus, já aqui mesmo em Gênesis 3, promete resolver esse problema. O famoso texto em Gênesis 3, versículo 15. Deus vai dizer a respeito do que aconteceria com a serpente. Ele vai dizer que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É verdade, irmãos, esse texto pode significar muitas coisas. Não é que pode significar, mas pode ser interpretado de muitas maneiras. Mas à luz do que nós estamos construindo até aqui, vejamos se aqui não está sendo prometido, não está sendo anunciado, que a obra da serpente, que era de trazer a surdez e a cegueira espiritual à humanidade, aqui não vai ser destruída também. De maneira geral, nós podemos ver isso também em outros textos das Escrituras, as obras do maligno, da serpente até aqui, e lá no Apocalipse vamos ver que aqui é o diabo, até aqui, essas obras aqui serão todas destruídas. A inimizade que agora foi estabelecida entre a humanidade e Deus será acabada por meio de um que virá da descendência da mulher e pisará na cabeça da serpente. As obras da serpente serão destruídas. Logo então podemos perceber aqui já um anúncio, o que muitos vão chamar de protótipo do Evangelho, né? Está sendo construída aqui a mensagem do Evangelho, é o início dele. E aqui está sendo então mostrado, à luz do que nós estamos construindo aqui na mensagem, que também essa destruição que nós caímos por causa da desobediência a Deus será destruída. É como se estivesse dizendo: os olhos voltarão a ver um dia, e os ouvidos
voltarão a ouvir a um dia. Nesse dia em que a descendência da mulher, a semente da mulher virá e pisará na cabeça da serpente, destruindo todas as suas obras. Então eu queria mostrar aos irmãos inicialmente que para nós chegarmos lá em Mateus 13, precisamos ter isso em mente, esses dois temas, essas duas condições, da cegueira e da surdez espiritual. Porque não somente no sentido geral, em que toda a humanidade se encontra assim, mas Jesus, quando anuncia a sua mensagem do reino através das parábolas, ele também está tratando de uma cegueira e de uma surdez espiritual num contexto muito específico, ao qual o povo de Israel, o povo que Deus chamou no princípio, também se encontrava. Vamos ver isso logo mais. Mas eu quero ainda me ater a esse ponto, para que nós reflitamos por um momento. Reflitamos no momento, em que situação nós estávamos antes de Cristo. Analise como era terrível os momentos de cegueira e de surdez espiritual. Muitos ouviram a mensagem inúmeras vezes, mas não a compreendia e muito menos a aceitava. Ainda que visse Cristo na face de muitos irmãos que pregaram a mensagem, estava cego. Como diz aquele hino, né? Ó, com cego eu andei, e perdido e vaguei, longe do meu Salvador. Eu quero trazer isso à memória dos irmãos, que nós não estamos aqui hoje, nós não fomos feitos exatamente como estamos agora, não nascemos dessa maneira. A condição que nós nos encontramos hoje é pura graça de Deus, por ter nos resgatado, nos livrado dessa condição que começou aqui, desde lá Gênesis 3. E agora estamos sendo transformados e fomos justificados de uma vez por todas, por causa da obra de Cristo Jesus. Quão precioso foi, irmãos, quando os olhos foram abertos. Aleluia. Quão precioso foi o momento que a voz de Cristo rompeu a nossa surdez. E uma vez ouvimos a sua voz aqui dentro e aceitamos a Ele. Quão precioso foi esse momento e nunca deve ser esquecido. Se a história é dividida entre antes e depois de Cristo, a nossa vida também é dividida dessa maneira. O que éramos antes de Cristo e o que somos depois dele. Aleluia! Que precioso, irmãos, que evangelho maravilhoso que faz com que aconteça o que o irmão ali relatou. Um homem que, diante de uma situação entristecedora e terrível, um homem matando sua filha, ele consegue liberar um perdão. É somente, irmãos, se os nossos olhos forem abertos de fato, e nós mantermos nossos olhos assim, fitados na luz de Cristo, e nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, é que vamos poder fazer isso, perdoar o próximo, que vamos poder anunciar aos outros que eles estão cegos, e que eles estão perdidos, e carecem da salvação. Essa, irmãos, é a realidade que atravessa todas as Escrituras, seja em forma de descrição ou de relato dos efeitos do pecado no povo de Israel e também no mundo, seja por meio da idolatria nos povos que não eram povo de Deus e também no povo de Israel também, por meio da idolatria, como os irmãos devem conhecer. Não somente relatando os efeitos do pecado, da cegueira e da surdez no mundo, mas também até no povo de Israel. Quero que os irmãos me acompanhem agora na leitura de alguns textos que se encontram no livro do profeta Isaías. Porque é este profeta Isaías que vai nos dar uma luz sobre o contexto do livro de Mateus e também de Mateus 13. Os irmãos vão ver comigo. Inicialmente, vamos para o primeiro capítulo de Isaías. Vamos ver como é que ele se inicia esse evangelho, esse livro das profecias do profeta Isaías, a respeito da realidade do povo de Deus. Isaías capítulo 1. Olha, dessa vez não derrubei o copo. Isaías capítulo 1, brevemente, a partir do versículo 2.
vamos ver as palavras do profeta para o povo e veja se isso não se parece com uma cegueira e uma surdez espiritual. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Veja o 3. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe e meu povo nada compreende. Continuemos. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Veja se isso não se parece a atitude de pessoas, de um povo que rejeitou a Deus porque está cego e surdo para as coisas de Deus. O povo de Israel foi chamado de maneira especial, iniciando ali com Abraão, posso dizer dali, no início do povo de Deus. E passando por várias histórias, vários episódios do povo de Deus, inclusive caindo em pecado e sendo chamado de volta, o povo continua a se voltar várias e várias vezes para o pecado e para a distância de Deus. Sim, irmãos, estou resumindo bastante para que nós possamos continuar. Mas se os irmãos, na leitura de vocês, percebam isso. E relacione isso a vários defeitos, digamos assim, do povo de Deus. Mas vejam se isso não é como uma cegueira. Que ainda que Deus se mostre diante deles, como no deserto, que se colocava diante deles por meio de uma nuvem, e abriu o mar diante deles, eles estão cegos. Ainda que Deus fale por meio dos seus profetas, ainda que Deus fale até por meio de Moisés junto com Arão, ainda que Isaías profetize, o povo está surdo para a palavra de Deus. E isso não é coisa especial somente para o povo de Israel, como nós vimos lá no começo, é uma condição de toda a humanidade se encontrar dessa maneira. Vamos de novo a Isaías, capítulo 6. E esse aqui é muito mais específico para mim, que mostra para nós que nem mesmo o profeta está livre dessa situação. Veja como inicia o capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Vejamos agora a reação do profeta. Então gritei, versículo 5: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí então, se nós pularmos para o versículo 9, vejam o que é que Deus quer que Isaías fale a respeito do povo. Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E então ele vai seguir com a profecia. Mas vamos para aqui. Veja como essa figura, mais uma vez, da cegueira e da surdez espiritual se mostra aqui como a condição do povo de Deus. Só que aqui, irmãos, se nós analisarmos bem, tem uma coisa muito específica a respeito de Deus falando com o povo. Ele não simplesmente se encontrava nessa condição, mas Deus está diagnosticando a situação deles e, como forma de juízo, diz: permaneçam dessa maneira. O povo já se encontrava distante do Senhor,
E a palavra do profeta, ao reconhecer a sua perdição diante de Deus e a perdição do povo diante de Deus, ao ver Deus no seu trono, é dizendo que o povo está dessa maneira. E eu quero que eles permaneçam assim, para que o coração deles então se torne insensível. Como é que eu sei disso? Versículo 11 do livro de Isaías, você vai dizer, né? Então perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Ou seja, ele dá um tempo para eles permanecerem dessa forma. Isso implica então reconhecer que Deus está estabelecendo um juízo para o povo, ainda que temporário, até um certo tempo determinado. Esse então, irmãos, posso dizer que é o pano de fundo, né, do nosso texto, que inclusive é esse texto aqui que Jesus vai citar quando ele vai responder a pergunta que nós lemos lá em Mateus 13. Por que fala ao povo por meio de parábolas? Vamos voltar lá para Mateus 13. Aleluia. Antes de nós seguirmos, queria destacar apenas um ponto, no versículo 10. Era para ter feito isso no início, mas quero retomar aqui, que eu acho bem pertinente, para nós continuarmos. Versículo 10 do capítulo 3 de Mateus, ele diz bem assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que fala ao povo por parábolas? Quando eu fiz a leitura até esse versículo, o que eu queria provocar nos irmãos era o mesmo sentimento dos discípulos, de que após Jesus anunciar uma parábola, e o texto diz que ele falou muitas coisas por meio de parábolas, seja dado em nós, seja criado em nós um sentimento de curiosidade, de buscar em Jesus o que ele quer dizer. É necessário que haja em nós, para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, um desejo de ouvir Jesus falar, mas também entender o que Jesus quer falar. Então, aprendemos aqui, de maneira, um parênteses aqui no meio da mensagem, que para sermos verdadeiros discípulos, imitemos esses aqui. Porque vejamos, primeiro Jesus, lá nos versículos 1, 2 e 3, o texto vai falar que ele fala a uma grande multidão. Mas agora os discípulos dele se aproximam para perguntar a Jesus algo e entender o que ele quer dizer com aquela mensagem, com aquela parábola. Então isso nos ensina, irmãos, que em muitas circunstâncias, seja em situações da nossa vida, mas também seja em estar diante de um texto e não compreendê-lo, nós podemos fazer isso aqui: se aproximar de Cristo, se aproximar da palavra, se aproximar dos irmãos que estudam, que aprendem a palavra de Deus, que foram chamados para nos ensinar, como nossos líderes da igreja, como aqueles que nos ensinam, aqueles que pregam, que nós nos aproximamos de Cristo por meio deles, para que então possamos entender o que é que o Senhor quer dizer. A semelhante àquela passagem de Atos, né, capítulo 8, em que tinha o etíope, né, estava lendo a passagem do profeta Isaías, e quando ele se depara com Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele, o que é que ele diz? Ele diz que como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sejamos assim, irmãos, desejosos para entender. Então não vamos simplesmente ir para o texto e somente já começar a lê-lo, mas vamos pensar nesse sentimento de, semelhante aos discípulos, ouvir atentamente o que Jesus quer falar por meio de parábolas, e seja como se fosse para nós mesmos o que Jesus está respondendo. Então vamos lá. Nós perguntamos a Cristo: por que falas ao povo por parábolas? E Cristo responde aos discípulos, para nós. Ele respondeu, versículo 11: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E por essa razão eu lhes falo por parábola. Qual é a razão?
Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que nós lemos lá, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Lembre do que eu falei, de que além da condição da questão dos olhos não enxergarem e dos ouvidos não ouvirem, Jesus aqui mostra a respeito do coração. Jesus finaliza aqui essa parte dizendo que o coração do povo está insensível e que se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E qual é a consequência disso? Converter-se, e então Deus curaria dessa situação. Aqui então nós temos esse, lembra que eu falei, né? Pano de fundo, a questão da condição de toda a humanidade em pecado. O povo de Deus não estão dizendo dessa condição, não somente no passado, mas também aqui no momento desse texto. Jesus está dizendo, revelando em que esse povo se encontrava como estava o povo no tempo do profeta Isaías. A condição que se iniciou lá em Gênesis se propagou, continuou e foi expressa aqui no meio do povo. Que até mesmo quando aquele que caminhava no jardim, o próprio Deus, como nós cantamos, que é Cristo Jesus, se Deus estivesse diante deles, eles não conseguem perceber. Percebo que se lá a linguagem em Isaías é de um juízo lançado para o povo de Deus, para que eles permaneçam nessas condições, e o povo aqui agora, que diante da luz do mundo, que está diante deles, ainda que brilhe o quanto for, eles ainda não podem enxergar, a não ser que eles tenham seus olhos abertos, e Deus assim os cure. Esse então, irmãos, é o contexto, o pano de fundo que nós podemos ter a respeito da condição do povo que estava aqui no livro de Mateus, que Mateus quer considerar. E que ainda que Jesus seja o cumprimento de uma outra profecia lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 13, em que o texto diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Ainda que Jesus seja o cumprimento disso, Deus aqui agora caminhando e ensinando, ainda que ele seja isso de fato, eles ainda não conseguem ouvir e entender com o coração. Agora, indo para o nosso texto, e o contexto dele de modo geral, quero passar bem breve falando o seguinte: capítulo 11 e capítulo 12 de Mateus, como diz um comentário da Edições Vida Nova, né? As publicações Vida Nova, comentário bíblico, vai dizer que o capítulo 11 e o capítulo 12 é mostrando como Jesus anunciou a sua mensagem e as diversas reações à sua mensagem. Deixa esse dever de casa para os irmãos. Quando chegar em casa, faça a leitura do capítulo 11 e 12 de Mateus. E veja se Jesus não está lhe mostrando, se o Evangelho de Mateus não está lhe mostrando, quais eram as reações diante da mensagem de Jesus. Isso não somente aqui, eu vejo ainda um pouco mais claramente no capítulo 8, 9 até o 10. De modo que o povo ouve a mensagem do Sermão do Monte e também reage à mensagem de Deus, à mensagem de Cristo. O final do Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai falar que o povo ouvia aquelas mensagens e ficavam maravilhados com aquilo, pois ele ensinava com autoridade. Porque aqui vem o seguinte: um homem leproso diz que ele tem autoridade e ele o cura então. Diz que ele pode curar se assim o quisesse. E logo depois vem um centurião dizendo que ele tem autoridade para curar até por meio de uma palavra só. E Jesus assim o faz. Ou seja, uma das reações é: o povo ouve a mensagem do Sermão do Monte como um solo fértil, entende que Cristo é esse que está cumprindo a profecia de Isaías, e então começa a agir em direção a Ele, buscando nele a cura dos seus pecados e das suas enfermidades. Então essa é uma das reações que acontece
ao Evangelho de Cristo, à mensagem que nós podemos ver no Sermão do Monte. Em Mateus 10, se os irmãos forem, nós vamos ver Jesus comissionando discípulos para anunciar a mensagem dele. E ele diz que enquanto eles forem pregar, teriam diversas reações diante daquilo. Inclusive, eles serão até levados para os tribunais por causa da mensagem. Lembre que no Sermão do Monte, Jesus também já tinha dito sobre isso. Me saltou aqui na memória e vamos ver isso no Mateus capítulo 5. Lá no texto das bem-aventuranças, veja como Cristo já tinha advertido sobre uma reação possível, uma reação que muitos teriam por causa da mensagem do Evangelho que é anunciada. Mateus 5, versículo 11, ele diz o seguinte, Mateus 5, versículo 11, em uma das bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui é um exemplo de uma das reações diante do Evangelho de Cristo. É a rejeição, é o insulto contra nós, o povo de Deus, e contra o próprio Cristo, porque está vindo contra nós. Diversas reações aconteceram. Vejamos no capítulo 11, como eu falei, capítulo 11, versículo 2 e 3. Vejamos uma reação diante da mensagem de Cristo. Ou melhor dizendo, né? Vamos ver o que diz aqui. João Batista, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Aquele que havia anunciado, que havia dito aquilo que nós cantamos: vejam, é o Filho do Homem, é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse agora pergunta para Cristo: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? A mensagem de Cristo foi anunciada, ele foi um dos mensageiros dessa mensagem antes que Cristo chegasse, mas uma reação diante da circunstância, diante de tudo que Cristo estava fazendo, foi perguntar: é tu mesmo que vai fazer isso, ou devo esperar por outro? Foi colocada a dúvida, a questão. Outra reação que Jesus mesmo relata, ainda no capítulo 11, vai ser no versículo 21, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 20, né? Vai dizer que então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Jesus anunciava a mensagem do reino, fazendo isso também, manifestando o reino de Deus por meio dos milagres, mas ainda assim eles não se arrependiam. Essa também é uma das reações que veio diante de Cristo por causa da sua mensagem. E muitas outras vamos ver. E então, Mateus 13, a parábola que é conhecida como parábola do semeador, Jesus quer suscitar a explicação do porquê dessas reações. Por quê? Tem pessoas que ouvem, que não ouvem. Porque tem pessoas que rejeitam isso e outras que não rejeitam. Porque tem umas que escutam e outras não. Porque tem umas que enxergam, outras não. Ele faz isso, mas ele faz isso por meio da parábola que nós lemos. Queria trazer essa ideia que capítulo 11 e 12 tem essas reações. E em capítulo 13, Jesus começa a falar por meio de parábolas. E ele explica o porquê ele fala por meio de parábolas. E ele diz que é porque o povo, que ele vai dizer que aos discípulos foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E ele diz que a razão que ele fala por parábolas é para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Então, irmãos, não pretendia passar por cada parte da parábola, mas queria trazer todo esse pano de fundo, toda essa ideia construída a respeito da condição da humanidade, do povo de Deus, para nós refletirmos algumas coisas à luz dessa parábola e à luz da própria explicação de Jesus sobre a parábola. A explicação de Jesus, claramente,
sobre o que significa cada coisa das parábolas, como eu disse, tem alguns textos que são mais simples, porque o próprio Cristo explicou aqui. Vamos ler do versículo 18 até o 23. Mateus 13, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Compreende, irmãos? O que é que Jesus está querendo tratar? Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos, ensinar a eles, revelar a eles os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. A nós aqui e a qualquer um que lê a palavra de Deus aqui, nesse capítulo, está sendo dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Só que esses mistérios do reino dos céus não será entendido com o coração, não será ouvido e percebido, ou seja, dada a compreensão necessária para se converter e se entregar a Cristo. Ninguém poderá ler o texto aqui e se lançar a Cristo se antes essa condição lá do início não for eliminada de fato. Se aquilo que nós lemos em Gênesis 3, versículo 15, não se cumprir. E se o que precisava para que o povo entenda e que o povo veja era que Cristo, o Salvador do mundo, viesse ao mundo, agora este está aqui, anunciando a sua mensagem, carne e osso, andando por esse mundo, anunciando a mensagem do reino e salvando por meio da sua própria morte na cruz e ressurgindo dos mortos, como nós sabemos, por meio da palavra. A menos que isso acontecesse, a menos que a própria luz do mundo, como nós lemos e cantamos, viesse carne e osso e anunciasse a mensagem, abrisse nossos olhos, jamais poderíamos perceber e entender. Se era difícil para aqueles que estavam vendo o próprio Cristo carne e osso, o que seria de nós que não vemos e não ouvimos aqui diante de nós? Mas Ele não simplesmente foi, mas Ele prometeu que viria o Consolador e revelaria dentro de nós a sua palavra. Então, sem essa mensagem, sem o Espírito Santo, sem essa abertura dos olhos espirituais, que lembrando que a condição não é física, mas é espiritual principalmente, sem que isso assim fosse feito, ai de nós, porque não poderíamos enxergar Cristo. Mas graças a Deus, por meio da sua palavra, por meio da mensagem que nos foi anunciada um dia, por meio da ação regeneradora que foi feita dentro de nós, por meio disso, é que então de fato, podemos dizer que somos discípulos de Cristo, que a nós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a outros que rejeitam. Graças a Deus, e que nós possamos então regozijar diante disso. E vamos então compreender o que é que Jesus diz um pouco antes dele explicar a parábola. Vejamos no versículo 16, que ainda que ele esteja anunciando o juízo ao povo de Deus,
ainda que ele esteja dizendo que no povo ali se cumpre a profecia de Isaías a respeito do endurecimento do coração do povo, veja o que é que ele diz a respeito dos discípulos dele. Versículo 16: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então veja, irmãos, a respeito de nós, é uma bem-aventurança. A nós que nos entregamos a Cristo, é dado sobre nós uma bênção, a qual muitos desejaram ver. Os antigos não contemplaram nem puderam enxergar a realidade que é a igreja de Cristo, ainda que desfrutassem em parte, ainda que eles estivessem digamos assim, debaixo de uma antiga aliança e pudessem ver as promessas de Deus. A nós é dado a desfrutar do cumprimento dessas promessas. Deixa eu tomar cuidado com esse copo mais uma vez. Então, irmãos, que nós possamos nos maravilhar diante disso. E eu quero concluir com algumas questões para a nossa reflexão. Tendo tudo isso em mente, tendo a parábola, o motivo dela e a explicação dela, o contexto dela também, e tudo que nós vimos até aqui, que nós possamos refletir rapidamente sobre a parábola em si. Não destrinchando cada ponto, mas algumas questões. O primeiro ponto que eu queria refletir com os irmãos seriam os diferentes tipos de solo na própria igreja. Eu sei, irmãos, o texto está falando a respeito daqueles que ouvem a palavra de Deus e a rejeitam e todas as outras circunstâncias. Mas quero trazer uma aplicação de quantas vezes a gente se coloca numa situação, numa condição, como se ainda não tivéssemos recebido Cristo. Não desfrutamos da promessa, e como dizem alguns, não tomamos posse das promessas. Quantas vezes nós nos encontramos como aquele que ouve a mensagem do reino e não a entende, por causa das circunstâncias da vida. Quantas vezes nós nos colocamos como aqueles que, diante da perseguição ou por conta do apreço pelas riquezas, pelas coisas desta vida, agimos como aqueles que nem receberam a mensagem do reino porque não tinha raiz. Quantas vezes as circunstâncias da vida realmente nos sufocam a ponto de a gente esquecer das promessas de Deus. E é necessário então que essa mensagem seja pregada mais uma vez aos nossos corações. E é necessário que nós oremos mais uma vez para que os nossos olhos sejam abertos. Que cantemos como uma certa música que tem por aí. Que dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir e um coração para sentir o Espírito que nos chama. Essa é uma música de Rodolfo Abrantes. Ele canta isso e nós precisamos cantar isso constantemente. O profeta Isaías, um profeta de Deus, precisa reconhecer a sua situação diante de Deus, diante da visão da majestade. E quantas vezes nós, na nossa vida, nos assemelhamos a essas pessoas que ouvem a palavra e não a entendem. E pior, às vezes nas nossas ações, nos assemelhamos como aqueles que o maligno vai e retira a mensagem do coração e a esquece. Que tomemos cuidado, irmãos. E isso acontece na nossa vida e, como eu disse, também na nossa vida de igreja especificamente. As circunstâncias vêm. O próprio Cristo disse que muitos insultariam por causa dele. Ele vai dizer que nós, mas contudo, ele vai dizer que nós somos bem-aventurados por causa disso. Lá, voltando em Mateus 5, ele, além de dizer que muitos perseguirão e insultarão nós por causa do nome dele, veja qual é a exortação dele no versículo 12 do capítulo 5. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ainda, irmãos, que muitas circunstâncias vêm à nossa vida de igreja. Às vezes as contas não estão batendo,
às vezes situações tristes como a que essa igreja aqui está vivenciando aconteça, os irmãos sabem bem do que eu estou falando, ainda que isso venha acontecer, devemos entender que nós somos aquele solo fértil, a qual a mensagem foi plantada e ela dá frutos. E esse fruto é a perseverança diante das adversidades. Que nós reconheçamos isso, semelhante a Isaías, que precisamos orar cada vez mais por isso, para que, como o irmão Ari tem dito muitas vezes, para que nós não fiquemos estagnados na fé, não fiquemos estagnados na vida de igreja, que o reino de Deus avance e sejamos conformados à imagem do seu Filho. Os irmãos sabem que essa oração é feita constantemente aqui. Que isso se cumpra em nós, não a profecia do profeta Isaías, mas as palavras de Cristo, da bem-aventurança, que é caminhar com Ele. Então, irmãos, quero finalizar, de fato, com algumas aplicações. O anúncio da mensagem do Evangelho mais uma vez. Que Cristo é luz, é a luz em meio à escuridão da nossa cegueira, como nós cantamos. Ele é a luz que brilha em meio à escuridão. Ele é a voz que vem nos ensinar o caminho de Deus e romper a nossa surdez. Como uma certa canção do mesmo grupo que nós cantamos, Projeto Sola, a música chamada Confissões. Ele vai cantar, cantando os versos de Agostinho, né? Mas a tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Que graça, irmãos. Aleluia. Que nós de fato façamos como Cristo disse, alegremos e regozijemos nele, por estarmos nesse corpo de Cristo, não somente aqui, mas em toda a face da terra. E não deixemos que as circunstâncias nos abatem, pois irmãos em todo o mundo, como diz Pedro na sua carta, sofrem coisas semelhantes a nós. E por fim, que cuidemos para que o nosso coração seja bem fértil, para que a palavra de Deus germine e frutifique para Ele, e nós agrademos a Deus e o glorifiquemos até que Ele venha e por toda a eternidade, para sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Vamos orar diante de Deus para agradecer pela palavra.